lugares, né? Vamos começar mais uma aula então. Sejam bem-vindos, gente. Hoje é dia 6 de novembro de 2020. Vamos começar mais uma aula. A aula de hoje vai ser uma revisão para a prova, tá? Então eu vou corrigir aquele trabalho que eu mandei para vocês fazerem. Então é um trabalho que nada mais é do que uma pré-prova, né? Vocês sabem que eu sempre mando um trabalho no mesmo nível da prova. Ou seja, às vezes até é igual, só muda os valores numéricos, né? Então a gente vai fazer isso hoje. Presencialmente aqui está a Manuela, o Marcelo e na chamada temos a Lauriane e o Marcos. Beleza, gente? Conforme for chegando mais gente aí na sala, se chegarem atrasados, a gente adiciona eles. Então, bom dia a todos. Novamente, agradecimentos ao servidor Viciante por estar deixando a gente fazer as aulas aqui e o Colégio João Paulo. Vamos começar a aula hoje já resolvendo um exercício. Então, quem me enviou o exercício antes, lembra que eu falei que quem tinha participado daquela primeira aula já tem nota integral, não precisava me enviar a prova, tá? Só enviava a prova quem realmente não tinha participado. Então, a prova não, o trabalho, né? Então, quem enviou até agora, até esse horário, eu vou corrigir. Enviou depois, daí já não sei se eu posso corrigir. Então, resolva a equação, encontre o valor de x. Então, essa aqui é o primeiro exercício envolvendo números complexos, né? E é bem simplesinho, ó, x ao quadrado mais 25 igual a zero. Isso aqui, ó, é muito simples. Isso aqui é só para vocês verem por que a gente utiliza números complexos. Então, como é que a gente resolve essa equação? Anteriormente, quando vocês começavam a resolver essa equação usando números reais, vocês chegavam num impasse aqui, ó. Quando você começava a montar as equações, você montava a equação. Você chegava nesse valor assim, ó, x ao quadrado mais 25 igual a zero. X ao quadrado igual a menos 25. Esse 25 passa para o outro lado e fica negativo, menos 25. Quando você chegava nesse impasse, você sabe que nenhum número elevado ao quadrado dá um número negativo. Então, nos números reais, isso aqui era impossível resolver, não dava para resolver. A gente simplesmente largava a equação assim, certo? Ela não tinha solução nos números reais. Mas, com a utilização dos números complexos, esse mais ou menos raiz quadrada de menos 25, ele tinha algum valor. Deixa eu adicionar aqui quem chegou. Carlos. Bom dia, Carlos. Então, esse raiz quadrada de menos 25 agora faz sentido para os números complexos. Porque existe um número cuja raiz quadrada desse valor negativo não seja um número que não existe. Que era no caso dos números reais, que ele é inexistente, não existe essa raiz, né? Então a gente sabe que existe um númerozinho cuja raiz quadrada ela existe, tá? De um valor negativo. Que valor que é esse? É a raiz quadrada de menos 1, que a gente chamou de i, ou unidade imaginária. Então fica assim, ó, a raiz quadrada de menos 1 vezes 25 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de menos 1. Mas a raiz quadrada de 25 é 5, então o 5 fica aqui fora, né, mais ou menos 5, vezes raiz quadrada de menos 1, que a gente sabe que é o número imaginário i. Portanto, o resultado vai ser mais ou menos 5 vezes i. Nas opções A, B, C, D e E, o valor que melhor representa, né, a solução é letra C, 5i. Tá? Mas o valor menos 5i também resolveria, ok? Então, qualquer um desses valores, se tivesse um menos 5i, também seria a resposta ali. Mas não é, né? No caso ali é só 5i. Vocês pegam uma das duas soluções. Mas, professor, aí a raiz quadrada de menos 1 é para trocar o sinal? Isso, no lugar de menos 1, você vai colocar raiz quadrada de menos 1, você coloca i. Essa é a jogada aqui de resolver isso. Todos os exercícios que tiverem raiz quadrada de um número negativo, você sempre tem que fazer menos 1 vezes o número. Digamos que tivesse raiz quadrada de menos 7. A raiz quadrada de 7 não existe valor exato. Então você pode colocar mais ou menos raiz quadrada de 7 vezes i, entendeu? Você separa em duas partes. Você coloca o menos 1 vezes o 25. Daí você toma a raiz quadrada. Sempre vai ter um i ali no final. É só você colocar um i para fora que já some o valor negativo ali dentro, entendeu? Tem um valor negativo ali dentro, coloca um i para fora. Daí vai ficar raiz quadrada de 25 vezes i. Né? No caso, a raiz quadrada de 25 é um valor exato, é 5. Mas nem sempre é um valor exato. Por exemplo, a raiz quadrada de 11 não tem um valor bonitinho, redondinho. É um valor irracional, tem infinitas casas decimais. Então você só coloca a raiz quadrada de 11 vezes i.
Entendeu? Dúvida, gente? Pode perguntar. Ó, o primeiro exercício da prova eu vou cobrar uma equação assim, tá? É uma equação do segundo grau desse jeito. Ah, professor, e se tiver x ao quadrado, mais 2x, mais 25, vocês vão resolver por Bhaskara daí. Tá? Eu resolvi isso aqui, ó, de forma bem simples. Mas vocês podem resolver essa equação aqui utilizando aquela formulinha, aquela famosa fórmula do segundo grau. Tá? A fórmula de resolução de equações do segundo grau. Muita gente chama de fórmula de Bhaskara, né? Não sei porquê. Porque Bhaskara não tem nada a ver com... Não foi ele que desenvolveu aquela fórmula. Vamos pegar aqui a próxima questão. Questão 2. Então, questão 2, deixa eu pôr aqui no quadro. Ó, o resultado da expressão abaixo é... Então, se atentem ao símbolo que a gente está utilizando. Qual operação matemática a gente está trabalhando? Pode ver que só tem sinal de mais aqui, ó. Mais, só tem sinal de mais. Professor, como é que eu faço para somar números complexos? Lembrem que eu falei, lá nas primeiras aulas de números complexos, a gente soma partes reais com partes reais. Partes imaginárias com partes imaginárias. Não tem como você somar 2 mais i. Não vai dar um terceiro valor. Porque i, ele representa o eixo y. E 2 é o eixo real, o eixo x. Então, os dois não se somam, tá? São como se fossem realmente coordenadas cartesianas. Os números complexos são números que ocupam o plano, eles moram dentro de um plano. Os números reais, eles moram numa reta. Os números complexos, lembram, eles moram dentro de um plano. Então, eles precisam de 2 graus de liberdade para serem representados. No caso, o eixo x e o eixo y. Vamos lá, como é que a gente soma isso aqui? Então, você soma parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. É o que eu vou mostrar para vocês. Então, a soma de números complexos, já mostrei para vocês como é que funciona. Coloquei aqui, ó. Já coloquei direto porque é bem fácil, ó. 2 mais i mais 1 mais i. O que você vai fazer? Você vai pegar a parte real com a parte real. A parte real desse primeiro número é 2. A parte real do segundo número é 1. Então, fica 2 mais 1. E mais i é a parte imaginária. Então, esse mais aquele lá vai dar i mais i. Totalizando 3 mais 2i. Que é a letra A. Então, questão número 2 é a letra A. 3 mais 2i. Ok, gente? Dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Esse é bem fácil, né? Se tivesse ali 1 menos i, que número que seria? 1 menos i, então ficaria i menos i, ficaria 0. Então ficaria só o número 3. Então, se fosse ali no lugar de 1 mais i, 1 menos i, só sobraria a parte real, só 3. Então, o resultado seria a letra C, 3. Mas não era o caso, tá? É mais i ali em cima. Vamos pro próximo exercício. Até aqui tá tranquilo, gente. Ó, eu sei que todo mundo tá esperto aqui. Já essa questão 3 aqui é uma questão um pouquinho mais complexa. Ó, o resultado da expressão abaixo é 1 mais i vezes, ó, um sinal de vezes, 2 menos i. Então, a gente tem uma multiplicação de números complexos. E agora, professor, como é que a gente faz uma multiplicação de números complexos? Olha, você vai tratar o 1 como um termo qualquer, o i como outro termo qualquer, o 2 como um termo qualquer e o menos i como outro termo qualquer. Então, você vai fazer uma multiplicação ordinária, uma multiplicação de termos que você já utiliza desde o ensino fundamental. Então, não tem mistério aqui, ó. É o que eu fiz aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Olha lá. Ó. Então, eu separei em duas partes aqui. Eu peguei o primeiro número, o 1, e multipliquei pelo primeiro do segundo número, no primeiro elemento do segundo número, e pelo segundo elemento do segundo número. Então, ficou 1 vezes 2, menos, por que esse menos? Porque está mais 1 vezes menos i, então o menos fica mais vezes menos, fica menos. Então, menos 1 vezes i, então fica 1 vezes i. Pintei de azul, essa é a primeira etapa. A segunda etapa eu pintei de vermelho, ó, ficou i vezes 2, então ficou, né, mais vezes mais dá mais, i vezes 2 dá 2 vezes i. Agora menos, por quê? Porque fica mais vezes menos, então fica menos i vezes i. Por isso que está i vezes o i aqui. Né? Aqui já dá para fazer a conta, ó. Fica 1 vezes 2, menos 1 vezes i, mais 2 vezes i, menos i vezes i. Aqui já tá feito o cálculo praticamente, já está pronto o cálculo. Como é que fica isso aí? Fica assim, ó. 1 vezes 2 dá 2, eu repito o sinal, menos 1 vezes i dá i, daí repito o sinal, mais 2 vezes i dá 2i, repito o sinal, menos i vezes i dá i ao quadrado. Certo? Todo mundo acompanhando aqui? Deixa eu ver quem está aqui na sala. Ah, tá, o Carlos já entrou aqui no server.
Em seguida, opa, deixa eu copiar o comando inteiro. Em seguida, eu já fiz o cálculo total aqui. Então fica 2 mais i. Por que 2 mais i? Porque fica menos i mais 2i. Menos i mais 2i, mesma coisa que mais i. Menos o i quadrado. Quanto que é i quadrado? I quadrado é menos 1. Então fica menos o menos 1, que é mais 1. Então fica 2 mais i mais 1, que eu fiz aqui embaixo. 2 mais i eu não consigo somar, mas 2 mais 1 eu consigo, dá 3. Resultado fica 3 mais i. Esse é o resultado da multiplicação. E 3 mais i, que questão que é? É a letra D. 3 mais i, é a letra D. D de dado. Todo mundo entendeu? Querem perguntar alguma coisa? Tá bem tranquilo? Onde que está aqui a diferença, né, onde que a gente está utilizando aqui as propriedades de números complexos? A gente utilizou em todas elas, mas aqui ó, no i vezes i ao quadrado, essa é a propriedade mais marcante. Ó. I ao quadrado, em vez de dar um termo que não é compatível com os outros, ele dá um número real, que ele dá menos 1. Então, é ali que mora a característica que vocês vão utilizar para transformar esse número, que era para ser um número... Se esse i representasse uma letra, uma incógnita, essa equação resultaria numa... Essa expressão matemática resultaria numa equação do segundo grau. I quadrado, ele se manteria i quadrado. Mas o i representa uma unidade imaginária. Então, ele representa o número menos 1 quando a gente eleva ao quadrado ele. Por isso que ele virou outro número complexo. Ó. Agora, se fosse uma letra qualquer, não, uma incógnita, isso aqui seria uma equação do segundo grau, tá? Tem i quadrado ali, tipo um x quadrado, que nem vocês veem nas equações. Mas não é o caso, tá? A gente só está trabalhando com as propriedades dos números complexos. Professor, vai cair isso aí na prova? Sim, gente. Vocês sabem que minhas provas são idênticas, praticamente idênticas ao trabalho, tá? Eu só vou alterar os valores. Eu vou cobrar uma multiplicação aqui, só que não vai ser esses númerozinhos, serão outros números. Mas vai ter uma multiplicação de números complexos, sim. E por último, a gente viu os números complexos na sua forma trigonométrica, que é essa aqui de trás. Aqui, ó. Então, transforme o número complexo abaixo na sua forma trigonométrica. Gente, essa aqui, muita gente talvez tenha dificuldade. Então, eu vou fazer em passo a passo isso aqui, tentar deixar o mais compacto possível. Como é que a gente resolveria isso aqui? Então, vocês têm que lembrar de todas as propriedades trigonométricas que a gente estudou para transformar um número escrito da forma a mais bi na sua forma trigonométrica. Aqui está na forma a mais bi. Quem que é o a? O a é 0. Quem que é o b? É 8. Então, esse número aqui é um número escrito da forma 0 mais 8i. Eu não vou escrever o 0, né? Vocês sabem que é redundante você escrever o 0 numa soma. O 0, ele não muda em nada numa soma. Então, ó, lembrando, né? Então, essas são as propriedades que vocês sempre têm que lembrar. Quando você vai escrever um número complexo na sua forma trigonométrica, você tem que levar em consideração essas três características aqui embaixo. Θ e ρ. Como eles estão relacionados com os, com os coeficientes a e b? Então, eles estão relacionados da seguinte maneira. O cosseno do ângulo θ vai ser a sobre ρ. Quem que é o a? A é a parte real do número. Seno de θ vai ser b sobre ρ. Quem que é b? B é a parte imaginária do número. E quem que é ρ? ρ nada mais é do que um módulo do número complexo, ou seja, a raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. O nosso a aqui é 0. E nosso b é 8. Então fica a mais bi. 0 mais 8i. Ok? Então é só você substituir os valores. Onde está a você coloca 0. Onde está b você coloca 8. E onde está ρ é a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 8 ao quadrado. É simples. Vamos lá. Então vamos fazer. Se é tão simples, vamos fazer essa conta. Então tá aí, ó. Z é 8i. Significa que a é 0, b é igual a 8. E ρ vai ser raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Que é a mesma coisa que raiz quadrada de 8 ao quadrado. Que nada mais é do que 8. Né? Na verdade é mais ou menos 8, mas a gente só pega valores positivos aqui. Então, ρ vale 8. Agora você tem a, você tem b e você tem ρ. Agora você substitui nos cossenos ali, para você descobrir que ângulo que é esse aí. Então você tem que descobrir quem que é o ângulo θ. Ctrl C. Então, o cosseno de θ vai ser a dividido por ρ, ou seja, 0 dividido por 8, que é 0.
Cosseno de θ é igual a zero. Seno de θ vai ser B. B vale quanto? B vale 8. Dividido por ρ, que também vale 8. Então, 8 dividido por 8 dá 1. Então, seno de θ é 1. Que ângulo cujo cosseno de θ seja 0 e o seno desse ângulo seja 1? Existe um ângulo bem famosinho aí, que é o π sobre 2, ou 90 graus. Então, π sobre 2 radianos. Esse é o ângulo θ. Agora, você tem A, você tem B, você tem ρ, né? Você tem o seno de θ, que é seno de π sobre 2, e o cosseno de θ, que é cosseno de π sobre 2. Você só tem que colocar na fórmula lá em cima, ó, na forma trigonométrica. Então, como é que fica na forma trigonométrica? Fica assim, ó. Fica z igual a 8 vezes cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Quem é esse número aqui? Qual a alternativa? Então, alternativa A, 8 vezes cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Opa, letra A. Então, você já marca ali, letra A. E letra B? Letra B não é, que é π sobre 4. Letra Z não é, porque ó, não tem só tem uma parte aqui, a outra parte é um número real. Letra D, cosseno de π sobre 2 não é, né, que é 0. Letra Z, π sobre 3, ó, não é. O ângulo é π sobre 2. Então, resposta certa, letra A. Tá? Então, o número complexo z igual a 8i é a mesma coisa que letra A. 8 cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Gente, acabou. Aí a questão 5. A questão 5 era uma questão pessoal, lembra? Então, se vocês forem lá você vai ali no nosso Google Sala de Aula. Vocês entram lá no Google Sala de Aula. Deixa eu ver se vai carregar aqui. Você vai no segundo ano. Vocês clicam lá para ver o trabalho 1, né? Cadê aqui, ó? Trabalho 1. E lá no trabalho 1, vocês vão ver que... Cadê? Ó, é uma questão bem pessoal. Explique como os números complexos são úteis para resolver problemas e dê pelo menos um exemplo de aplicação dos números complexos. Então, isso eu vou cobrar na prova. É uma questão discursiva. Vocês vão escrever, né? Com suas palavras. E, claro, vocês vão dar um exemplo numérico, né? Vocês vão fazer uma conta para me mostrar que vocês entenderam do assunto. Então, vocês vão explicar com suas palavras e vão dar um exemplo. Quantos exemplos existem de aplicações de números complexos? Um monte. Vocês podem tanto pegar uma aplicação dessas, assim, uma conta, que a Lauriane me mandou, né? Lauriane? Você me mandou para mim a lista já, e ela me mandou ali um exemplo. O exemplo que ela usou foi a própria questão 1 do trabalho, né? Resolver uma equação cuja solução você não tinha antes com os números reais. Mas existem mil e outras aplicações dos números complexos. Eu até, nas aulas anteriores, mencionei algumas, né? Até o Giovanni fez uma pergunta, tem a ver com teoria de cordas, assim? Um monte de teorias na física utiliza números complexos, né? Engenharia, então vocês podem mostrar tudo isso, tá? Fiquem à vontade para escrever isso na prova também. Não precisa só dar um exemplo de matemática, assim, uma equação. Vocês podem dar um exemplo também de aplicação prática, tá? Uma aplicação na engenharia, na indústria, etc. Dúvidas, gente? Querem perguntar alguma coisa até aqui? Professor, eu coloquei que... Não coloquei tão específico assim, mas eu coloquei meio que no geral, que é na engenharia, né? Daí tem na física também. Pode ser assim ou você quer que especifique mais? Pode. Se especificar é melhor, tá? Mas vai estar certíssimo, ok? Porque é geral mesmo. Os números complexos eles são bem gerais, tá? Não tá errado não, tá bem certo sua explicação. Na verdade ela tá bem específica, né? Estaria muito geral se você colocasse assim, serve para muitas coisas, daí é sacanagem, né? Mas você deu exemplo, na engenharia, na física, beleza, já é específico. Se você quiser especificar ainda mais, melhor ainda. Tá. Tranquilo? Deixa eu abrir aqui já Professor, Pode falar. eu li lá no grupo que quem participou da aula 1 lá, não sei o que, não precisava fazer o trabalho 1. Eu fiz Isso. e enviei porque eu não tinha entendido bem como é que ficaria a nota. A nota fica 100%. Mas, tipo, Não, ganha nota integral, nota 100, nota máxima no trabalho. tá, entendi. Beleza? Tranquilo? Nesse trabalho ganha Beleza. nota máxima, tá? Não se preocupe. Agora, mas assim, mesmo assim eu recomendei que todos fizessem, não precisa me entregar, mas que todos fizessem para se preparar para a prova, tá? Agora vocês têm essa aula aí que eu fiz a correção do trabalho e a prova eu vou publicar hoje de tarde para vocês. Então hoje vocês já vão poder fazer ela e vocês vão poder me entregar até terça, então tem bastante tempo para vocês me entregarem.
Vamos lá, gente. Vocês três estão online aqui, ó. Vamos lá na sala de sorteio. Eu não sei se essa sala vai permanecer como sala de sorteio, porque o colégio tá vendo se eu vou dar uma treinada nas professoras do ensino fundamental e talvez precise de mais salas aqui. Acho que vai ter mais aulas com a turma do fundamental, os pequenininhos, né? Então não sei se eles vão precisar usar essa sala aqui. Daí eu desmonto esse negócio aqui e faço em outro lugar. Mas por enquanto a sala de sorteio é essa. Gente, escolham números então de 1 a 10 aí, por favor. A Lariane foi no 9, o Marcelo foi no 4 e o Carlos foi no 8. Vamos lá, vamos fazer o sorteio. Carregou minha skin do Narutinho, eu tô triste. Pois é. É que pra mim eu tô usando, perdão, Carlos, eu tô usando o T-Launcher, então vai ficar a skin que tá registrado no T-Launcher. Eu registrei, só que eu acho que foi muito recente, daí ele não alterou pros outros. Entendi. Ó, A capa. 2, resultado é 2. Ninguém foi até agora. O mais próximo que foi o Marcelo. Vamos lá. Gente, eu tô anotando, tá? Quem tá recebendo isso aí. Tô anotando todo mundo, tá? Que vai sendo sorteado. Eu já tenho uma lista já. Ó, 8, quem tá no 8, deixa eu ver. Ah, o Carlos sortudo. Já de segunda já. Segunda vez, né, Carlos? Gente, Isso. ó, vocês estão de parabéns, gente. Continuem assim, alunos esforçados, participativos, que vocês vão longe. A nossa aula termina hoje aqui, né? A próxima aula, acho que a gente não terá, porque será uma prova, então eu vou deixar o horário, até o horário que vocês têm de aula disponível para entregar o trabalho, tá? Se bem que na terça temos 2 aulas, né? Eu vou ver como é que fica. Mas enfim, obrigado pela participação. A gente se vê na próxima aula então, gente. Dúvidas até aqui? Se não tiver dúvidas, a gente termina aqui. Não, professor, acho que não tem dúvida. Beleza, Eu tô então. tranquilo, professor. Fechou. Deixa eu ver aqui se alguém escreveu alguma coisa ali no Google Meet. Deixa eu ver. Apareceu. Ah, tá. Ele já tinha escrito ali. Ô, professor, hoje nós vamos ter a última aula? Hoje não. Hoje foi só essa aula de revisão. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Mas se vocês acharem que precisa de mais alguma aula, se não foi suficiente, eu posso fazer mais uma aula sim. Vocês acham que precisa? Não, por mim foi. Não? Então tá. Tava o desencargo mesmo. Beleza. Então, gente, a gente se vê na próxima aula. Boa tarde, bom dia a todos e boas aulas, né? Que vocês têm mais aulas ainda. Falou, gente. Obrigado. Falou, professor. Bom Tchau, final de até. semana. Muito obrigado. Final de semana. Pra vocês também. Bom final de semana. Falou, gente. Aproveitem e estudem. Tchau, tchau. Tchau.